Livro Matemática Divertida e Curiosa. Autor Malba Tahan. Pseudônimo do professor Júlio César de Melo e Souza. É autor de O Homem que Calculava. Narração Victor Vaz de Campos. Prefácio. O presente volume contém exclusivamente recreações e curiosidades relativas à matemática elementar. Não foram, portanto, incluídas nesta obra as variedades e problemas que envolvessem números transcendentes, funções algébricas, logaritmos, expressões imaginárias, curvas trigonométricas, geometrias não euclidianas, funções moduladas, etc. Achamos que seria mais interessante não dividir a matéria que constitui este livro em partes distintas segundo a natureza dos assuntos: aritmética, álgebra, geometria, etc. Assim, os leitores encontrarão entrelaçados, sem que tal disposição obedeça a lei alguma, problemas numéricos, anedotas, sofismas, contos, frases célebres, etc. Abolimos por completo as demonstrações algébricas complicadas e as questões que exigissem cálculos numéricos trabalhosos. Certos capítulos da matemática são aqui abordados de modo elementar e intuitivo. Não teriam o mesmo cabimento em um livro desta natureza, estudos desenvolvidos sobre os quadrados mágicos, sobre os números amigos ou sobre a divisão áurea. Os professores de matemática, salvo raras exceções, têm em geral acentuada tendência para o algebrismo árido e enfadonho. Em vez de problemas práticos, interessantes e simples, exigem sistematicamente de seus alunos verdadeiras charadas, cujo sentido o estudante não chega a penetrar. É bastante conhecida a frase do geômetra famoso que, depois de uma aula na Escola Politécnica, exclamou radiante: "Hoje sim estou satisfeito. Dei uma aula e ninguém entendeu." O maior inimigo da matemática é, sem dúvida, o algebrista, que outra coisa não faz senão semear no espírito dos jovens esta injustificada aversão ao estudo da ciência mais simples, mais bela e mais útil. Lucraria a cultura geral do povo se os estudantes, plagiando a célebre exigência de Platão, escrevessem nas portas de suas escolas: "Não nos venha lecionar quem for algebrista." Essa exigência, porém, não devia ser platônica. Primeiro tópico: matemáticos feiticeiros. Conta-nos Rebier que o czar Ivan IV, apelidado o Terrível, propôs, certa vez, um problema a um geômetra de sua corte. Tratava-se de determinar quantos tijolos seriam necessários à construção de um edifício regular, cujas dimensões eram indicadas. A resposta foi rápida e a construção feita veio, mais tarde, demonstrar a exatidão dos cálculos. Ivan, impressionado com esse fato, mandou queimar o matemático, persuadido de que, assim procedendo, livrava o povo russo de um feiticeiro perigoso. François Viète, o fundador da álgebra moderna, foi também acusado de cultivar a feitiçaria. Eis como os historiadores narram esse curioso episódio. Durante as guerras civis na França, os espanhóis serviam-se, para correspondência secreta, de um código em que figuravam cerca de 600 símbolos diferentes, periodicamente permutados segundo certa regra que só os súditos mais íntimos de Filipe II conheciam. Tendo sido, porém, interceptado um despacho secreto da Espanha, Henrique IV, rei da França, resolveu entregar a sua decifração ao gênio maravilhoso de Viète. E o geômetra não só decifrou o documento apreendido, como descobriu a palavra escrita no código espanhol. E dessa descoberta, os franceses se utilizaram, com incalculável vantagem, durante 2 anos.
Quando Filipe II soube que seus inimigos haviam descoberto o segredo do código tido até então como indecifrável, foi presa de grande espanto e rancor. Apressando-se em levar ao Papa Gregório XIII a denúncia de que os franceses, contrariamente à prática da fé cristã, recorriam a sortilégios diabólicos da feitiçaria. Denúncia a que o sumo pontífice não deu a mínima atenção. Não deixa, porém, de ser curioso o fato de ter sido Viette, por causa de seu talento matemático, incluído entre os magos e feiticeiros de seu tempo. Segundo tópico, a geometria. Frase: a geometria é uma ciência de todas as espécies possíveis de espaços. Kant. Terceiro tópico, criaturas fenomenais. O escritor francês Alphonse Daudet, no seu livro Tartarin de Tarascon, página 186, conta-nos um episódio de que destacamos o seguinte passo. Atrás do camelo, 4.000 árabes corriam, pés nus, gesticulando, rindo como loucos e fazendo rebrilhar ao sol 600.000 dentes muito alvos. A simples divisão de números inteiros nos mostra que Daudet, cuja vivacidade de espírito é inconfundível, atribuiu um total de 150 dentes para cada árabe, transformando os 4.000 perseguidores em criaturas fenomenais. Quarto tópico, o problema dos abacaxis. 2 camponeses, A e B, encarregaram um feirante de vender 2 partidas de abacaxis. O camponês A entregou 30 abacaxis, que deviam ser vendidos à razão de 3 por R$1. B entregou também 30 abacaxis, para os quais estipulou o preço um pouco mais caro, isto é, a razão de 2 por R$1. Era claro que, efetuada a venda, o camponês A devia receber R$10 e o camponês B R$15. O total da venda seria, portanto, de R$25. Ao chegar, porém, à feira, o encarregado sentiu-se em dúvida. Se eu começar a venda pelos abacaxis mais caros, pensou, perco a freguesia. Se inicio o negócio pelos mais baratos, encontrarei depois dificuldade para vender os outros. O melhor que tenho a fazer é vender as 2 partidas ao mesmo tempo. Chegado a essa conclusão, o atilado feirante reuniu 60 abacaxis e começou a vendê-los aos grupos de 5 por R$2. O negócio era justificado por um raciocínio muito simples. Se eu devia vender 3 por R$1 e depois 2 também por R$1, será mais simples vender logo 5 por R$2, isto é, a razão de 400 cada um. Vendidos os 60 abacaxis, o feirante apurou R$24. Como pagar os 2 camponeses se o primeiro devia receber R$10 e o segundo R$15? Havia uma diferença de R$1 que o homenzinho não sabia explicar, pois tinha feito o negócio com o máximo cuidado. Intrigadíssimo com o caso, repetia dezenas de vezes o raciocínio feito sem descobrir a razão da diferença. Vender 3 por R$1 e depois vender 2 por R$1 é a mesma coisa que vender logo 5 por R$2. E o raio da diferença de 1 a surgir na quantia total. E o feirante ameaçava a matemática com pragas terríveis. A solução do caso é simples e aparece perfeitamente indicada na figura abaixo. No retângulo superior estão indicados os abacaxis de A e no retângulo inferior de B. O feirante só dispunha, como a figura mostra, de 10 grupos que podiam ser vendidos sem prejuízo, à razão de 5
por R$ 2. Vendidos esses 10 grupos, restavam 10 abacaxis que pertenciam exclusivamente ao camponês B e que, portanto, não podiam ser vendidos senão a R$ 500 cada um. Resultou daí a diferença que o camponês verificou ao terminar o negócio e que nunca pôde explicar. Quinto tópico: as invenções da matemática. Descartes. A matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os curiosos, como também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens. Sexto tópico: ilusão de ótica. A pessoa que examinar com atenção a curiosa figura acima será capaz de jurar que as curvas que nela aparecem são espirais perfeitas. Essa afirmação é errônea. A figura constitui uma notável ilusão de ótica imaginada pelo Dr. Fraser. Todas as curvas do desenho são círculos perfeitos. Um simples compasso trará uma certeza ao espírito do observador. Sétimo tópico: o papiro de Hind. Um colecionador inglês chamado Hind adquiriu um documento antiquíssimo encontrado pelos árabes entre as ruínas dos túmulos dos faraós. Consistia este documento, conforme provaram os sábios que o traduziram, num papiro escrito 20 séculos antes de Cristo por um sacerdote egípcio chamado Amés. Ninguém pode avaliar a dificuldade que os egiptólogos encontraram para levar a termo a tarefa de decifrar o papiro. No velho documento, tudo aparece confuso e emaranhado, subordinado a um título pomposo. Regras para inquirir a natureza e para saber tudo o que existe, cada mistério, cada segredo. Não passa, afinal, o célebre papiro de um caderno de aluno contendo o exercício de escola. É essa a opinião de um cientista notável, chamado Reviloud, que analisou com o maior cuidado o documento egípcio. O papiro contém problemas de aritmética, questões de geometria e várias regras empíricas para o cálculo de áreas e de volumes. Vamos incluir aqui, a título de curiosidade, um problema do papiro. Dividir 700 pães por 4 pessoas, de modo a caber 2/3 à primeira, 1/2 à segunda, 1/3 à terceira e 1/4 à quarta. No papiro de Ames, segundo mostrou o professor Raja Gabaglia, em vários problemas, a adição e a subtração aparecem indicadas por um sinal representado por 2 pernas. Quando essas pernas estavam voltadas na direção da escrita, representavam mais. Quando voltavam na direção oposta, indicavam menos. Foram esses, talvez, os primeiros sinais de operações usados em matemática. E o colecionador Hind, por causa desse papiro, ficou célebre em matemática, sem ter jamais cultivado o estudo dessa ciência. Oitavo tópico: a economia do pão duro. Um avarento, que o povo apelidara Pão Duro, movido pela mania mórbida de ajuntar dinheiro, resolveu certa vez economizar da seguinte forma: no primeiro dia do mês, guardaria num cofre 1 vintém. No segundo dia, 2 vinténs. No terceiro dia, 4 vinténs. No quarto dia, 8 vinténs. E assim dobrando sucessivamente durante 30 dias seguidos. Quanto teria o pão duro amealhado desse modo quando terminasse o mês? Mais de 1 conto de réis? Menos de 1 conto? Para que o leitor não se sinta embaraçado, vamos dar alguns esclarecimentos. Ao fim de uma semana, ou melhor, 8 dias depois,
o avarento teria economizado apenas 255 vinténs, isto é, 5 contos e 100 vinténs. E no final das 4 semanas? Um professor de matemática propôs este problema de improviso a uma turma de 50 estudantes. A solução devia ser dada mentalmente. Um dos alunos respondeu logo que a soma não passaria de 500 contos de réis. Outro avaliou em 2 contos de réis a quantia final. Um terceiro, inspirado por alguma desconfiança sobre o resultado do problema, assegurou que o Panduro teria quase 200 contos de réis. Não chega a 100 contos, afirmou com segurança o primeiro calculista da turma. E afinal, não houve um único estudante que dissesse um resultado aproximadamente verdadeiro. Ao cabo de 30 dias, o avarento teria economizado um número de vinténs igual a 10, 73, 74, 18, 24. Esse número equivale à quantia de 21.474 para 836 para 480. Ou seja, mais de 21 mil contos de réis. O leitor não acredita? Faça então as contas e verifique como esse resultado é precisamente exato. Nono tópico. Os célebres geômetras. Tales de Mileto, célebre astrônomo e matemático grego. Viveu 5 séculos antes de Cristo. Foi um dos 7 sábios da Grécia e fundador da escola filosófica denominada Escola Jônica. Foi o primeiro a explicar a causa dos eclipses do Sol e da Lua. Descobriu várias proposições geométricas. Morreu aos 90 anos de idade, asfixiado pela multidão, quando se retirava de um espetáculo. 10º tópico. Quantos versos tem 5 Lusíadas? Como todos sabem, os Lusíadas apresentam 1102 estrofes e cada estrofe contém 8 versos. Quantos versos tem todo o poema? Apresentado esse problema a uma pessoa qualquer, ela responderá na certa. Isso é uma pergunta infantil. Basta multiplicar 1102 por 8. Os Lusíadas têm 8.816 versos. Pois essa resposta, com grande surpresa para os algebristas, não está certa. Os Lusíadas, embora tendo 1102 estrofes, com 8 versos cada uma, apresentam 8.814 versos, e não 8.816, como era de se esperar. A razão é simples. Há neles 2 versos repetidos, que não podem ser, portanto, contados 2 vezes. Ainda um novo problema sobre o número de versos do célebre poema épico português. Quantos versos tem Camões em Os Lusíadas? Aquele que responder que o imortal poeta compôs 8.114, julgando desta vez acertar, erra redondamente. Camões apresenta em Os Lusíadas apenas 8.113 versos, pois dos 8.114 é preciso descontarmos um verso de Petrarca, incluído na estrofe 78 do canto 9. 11º tópico. Produtos curiosos. Alguns números resultantes da multiplicação de fatores inteiros apresentam seus algarismos dispostos de um modo singular. Esses números, que aparecem nos chamados produtos curiosos, têm sido objeto da atenção dos matemáticos. Citemos alguns exemplos. Tomemos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, no qual figuram, na ordem crescente de seus valores, todos os algarismos significativos, à exceção do 8. Multipliquemos esse número pelos múltiplos de 9, a saber, 9, 18, 27, 36, etc. E obtemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vezes 9 é igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, 1, 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vezes 18 é igual a 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.
ou seja, 2 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vezes 27. É igual a 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ou seja, 3 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vezes 36. Ou seja, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ou seja, 4 9 vezes. Vemos que o produto é dado por um número de 9 algarismos iguais. Os produtos que abaixo indicamos contêm um fator constante igual a 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 98, 882. 9 vezes 987, 8.883. 9 vezes 9.876, 88.884. Apresentam também uma singularidade. Neles figura o algarismo 8 repetido 1, 2, 3 vezes, etc., conforme o número de unidade do último algarismo à direita. 12º tópico: a geometria. O espaço é o objeto que o geômetra deve estudar. Poincaré. 13º tópico: a herança do fazendeiro. Um fazendeiro deixou como herança para os seus 4 filhos um terreno em forma de um quadrado, no qual havia mandado plantar 12 árvores. O terreno devia ser dividido em 4 partes geometricamente iguais, contendo cada uma delas o mesmo número de árvores. A figura 2, à direita, indica claramente como devia ser repartido o terreno, de modo que fossem obedecidas às exigências impostas pelo fazendeiro. 13º tópico: a origem do sinal de adição. O emprego regular do sinal mais, adição, aparece na Aritmética Comercial de Johann Idmann Didier, publicada em Leipzig em 1400. Os antigos matemáticos gregos, como se observa na obra de Diofanto, limitavam-se a indicar a adição justapondo as parcelas. Sistema que ainda hoje adotamos quando queremos indicar a soma de um número inteiro como uma fração. Como sinal de operação mais, usavam os algebristas italianos a letra P, inicial da palavra latina plus. 14º tópico: números amigos. Certas propriedades relativas aos números inteiros recebem denominações curiosas, que não raras vezes surpreendem os espíritos desprevenidos ou não afeitos aos estudos das múltiplas transformações aritméticas. Alguns matemáticos procuram dentro da ciência abrir campos largos onde possam fazer aterrar, com perícia de grandes pilotos, as mais extravagantes fantasias. Citemos, para justificar a nossa asserção, o caso dos chamados números amigos, que são minuciosamente estudados em vários compêndios. Como descobrir? Perguntará o leitor. Entre os números, aqueles que estão presos pelos laços dessa amizade matemática? De que meio se utiliza o geômetra para apontar, na série numérica, os elementos ligados pela estima? Em 2 palavras, podemos explicar em que consiste o conceito de números amigos em matemática. Consideremos, por exemplo, os números 220 e 284. O número 220 é divisível exatamente pelos seguintes números: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. São esses os divisores de 220 e menores que 220. O número 284 é, por sua vez, divisível exatamente pelos seguintes números: 1, 2, 4, 71 e 142. São esses os divisores de 284 e menores que 284. Pois bem,
Há entre esses dois números uma coincidência realmente notável. Se somarmos os divisores de 220 acima indicados, vamos obter uma soma igual a 284. Se somarmos os divisores de 284, o resultado será igual a 220. Dizem por isso os matemáticos que esses dois números são amigos. Há uma infinidade de números amigos, mas até agora só foram calculados 26 pares. Tomemos, por exemplo, o número 6, que é divisível pelos números 1, 2 e 3. A soma desses números, 1 mais 2 mais 3, é igual a 6. Concluímos, portanto, que o número 6 é amigo de 6 mesmo, ou seja, é amigo dele próprio. Já houve quem quisesse inferir desse fato ser o 6 um número egoísta. Mas isso, como diria Kipling, já é outra história. 15º tópico: a hipérbole de um poeta. Guilherme de Almeida, um dos nossos mais brilhantes poetas, tem no seu livro Encantamento, página 57, uma linda poesia na qual incluiu os seguintes versos: E como uma cobra corre mole e desdobra, então, em hipérboles lentas, 7 cores violentas no chão. A linda e original imagem sugerida pelo talentoso acadêmico não pode ser, infelizmente, admitida em geometria. Uma hipérbole é uma curva do segundo grau, constituída de 2 ramos. Logo, uma cobra, a não ser partida em 4 pedaços, jamais poderá formar hipérboles lentas no chão. Em Carta à Minha Noiva, encontramos uma interessante expressão geométrica empregada também pelo laureado Watt. É no centro desse círculo que há de ficar, como um ponto final do longo e aborrecido conto. Para que alguma coisa possa ficar no centro de um círculo, deve ser previamente, é claro, reduzida a um ponto, pois, segundo afirmam os matemáticos, o centro de um círculo é um ponto. E nesse ponto, Guilherme de Almeida tem razão. 16º tópico: a matemática dos caldeus. Certos documentos concernentes à matemática dos caldeus datam de 3000 a.C., ao passo que os documentos egípcios mais antigos precedem cerca de 1700 da era cristã. Os fragmentos que vieram revelar à ciência o desenvolvimento da matemática na famosa Babilônia são vastos, é verdade, mas completamente isolados uns dos outros. Os caldeus adotavam, e a tal respeito não subsiste mais dúvida alguma, um sistema de numeração que tinha por base o número 60, isto é, no qual 60 unidades de uma ordem formam uma unidade de ordem imediatamente superior. E com tal sistema, chegavam apenas ao número 12.960.000, que corresponde à quarta potência da base 60. A geometria dos caldeus e assírios tinha um caráter essencialmente prático e era utilizada nos diversos trabalhos rudimentares de agrimensura. Sabiam decompor, para determinação da área, um terreno irregular em triângulos retângulos e trapézios. As áreas do quadrado, como caso particular do retângulo, do triângulo retângulo e do trapézio, são corretamente estabelecidas. Chegaram também, 3000 a.C., ao cálculo do volume do cubo, do paralelepípedo e talvez do cilindro. É interessante assinalar que na representação dos carros assírios, as rodas apareciam sempre com 6 raios, opostos diametralmente e formando ângulos centrais iguais. Isto nos leva a concluir com segurança que os caldeus conheciam o hexágono regular e sabiam dividir a circunferência em 6 partes iguais.
Cada uma dessas partes da circunferência era dividida em 60 partes, também iguais, por causa do sistema de numeração, resultando daí a divisão total da circunferência em 360 partes, ou graus. 17º tópico: o moinho de Faraday. Dizia Faraday, o célebre químico, que a matemática é como um moinho de café, que moe admiravelmente o que se lhe dá para moer, mas não devolve outra coisa senão o que se lhe deu. 18º tópico: o número 142.857. Quando nos referimos aos produtos curiosos, procuramos destacar as singularidades que apresentam certos números pela disposição original de seus algarismos. O número 142.857 é, nesse gênero, um dos mais interessantes da matemática e pode ser incluído entre os chamados números cabalísticos. Vejamos as transformações curiosas que podemos efetuar com esse número. Multipliquemo-lo por 2, o produto será 142.857 vezes 2, 285.714. Vemos que os algarismos do produto são os mesmos do número dado, escritos, porém, em outra ordem. Efetuemos o produto do número 142.857 por 3. 142.857 vezes 3, 428.571. Ainda uma vez, observamos a mesma singularidade. Os algarismos do produto são precisamente os mesmos do número, alterada apenas a ordem. A mesma coisa ocorre ainda quando o número é multiplicado por 4, 5 e 6. 142.857 vezes 4, 571.428. 142.857 vezes 5, 714.285. 142.857 vezes 6, 857.142. Uma vez chegado ao fator 7, vamos notar outra particularidade. O número 142.857 multiplicado por 7 dá o produto 999.999, formado de 6 noves. Experimentem multiplicar o número 142.857 por 8. O produto será 142.857 vezes 8, 1.142.856. Todos os algarismos do número aparecem ainda no produto, com exceção dos 7. O número 7 dado foi decomposto em duas partes, 6 e 1. O algarismo 6 ficou à direita e o 1 foi para a esquerda, completar o produto. Vejamos agora o que acontece quando multiplicamos o número 142.857 por 9. 142.857 multiplicando por 9 resulta em 1.285.713. Observem com atenção esse resultado. O único algarismo do multiplicando que não fica no produto é o 4. O que teria acontecido com esse 4? Aparece decomposto em duas parcelas, 1 e 3, colocada nos extremos do produto. Do mesmo modo, poderíamos verificar as irregularidades que apresentam o número 142.857 quando multiplicado por 11, por 12, por 13, por 15, por 17, por 18, etc. Alguns autores chegaram a afirmar que há uma espécie de coesão entre os algarismos do número 142.857 e que não permite que esses algarismos se separem. Vários geômetras notáveis, Fourier
e Lucas, Rose Bally, Gersey, Legendre e muitos outros estudaram minuciosamente as propriedades do número 142.857. Fourier, em seu livro Recreatures Arithmetiques, ou seja, aritméticas recreativas, apresenta-nos o produto do número 142.857 por 327.451. Ao efetuar essa operação, notamos uma interessante disposição numérica. As colunas dos produtos parciais são formadas por algarismos iguais. Retomemos o número 142.857 e determinemos o produto desse número pelos fatores 7, 14, 21, 28, etc. Ou seja, múltiplos de 7. Eis os resultados. 142.857 vezes 7 é 999.999. 142.857 vezes 14 é 1.999.998. 142.857 vezes 21 é 2.999.997. 142.857 vezes 28 é 3.999.996. Os resultados apresentam uma disposição muito interessante. O primeiro produto é um número formado de 6 algarismos iguais a 9. No segundo produto, aparecem apenas 5 algarismos iguais a 9, sendo que o sexto foi decomposto em 2 parcelas, que foram ocupar os extremos dos resultados, e assim por diante. Como aparece em aritmética esse número 142.857? Se convertermos a fração ordinária 1/7 em número decimal, vamos obter uma dízima periódica simples, cujo período é precisamente 142.857. Quem já estudou frações ordinárias e decimais poderá compreender facilmente que as frações ordinárias 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 e 6/7, quando convertidas em decimais, darão também periódicas simples cujos períodos são formados pelos algarismos 1, 4, 2, 8, 5 e 7, que aparecerão em certa ordem conforme o valor do numerador. Eis a explicação simples da famosa coesão aritmética pretendida por alguns pesquisadores. Para os antigos matemáticos, o número 142.857 era cabalístico, com propriedades misteriosas. Estudando, porém, do ponto de vista aritmético, não passa de um período de uma dízima periódica simples. Estão no mesmo caso os períodos das dízimas obtidas com as frações 1/17, 1/23, etc. O número 142.857, que alguns algebristas denominaram número impertinente, não é, portanto, o único a apresentar particularidade em relação à permanência de algarismos nos diversos produtos. 19º tópico: a origem da geometria. Os historiadores gregos, sem exceção, procuram colocar no Egito o berço da geometria e atribuir, portanto, aos habitantes do Vale do Nilo a invenção dessa ciência. As periódicas inundações do célebre rio forçaram os egípcios ao estudo da geometria, pois uma vez passado o período da grande cheia, quando as águas retomavam o seu curso normal, era necessário repartir, novamente, as terras e minar o grau de inteligência dos corvos. Chegou a entregar aos senhores as antigas propriedades perfeitamente delimitadas. A pequena faixa de terra, rica e fértil, era disputada por muitos interessados. Fazia-se medições rigorosas, a fim de que cada um, sem prejuízo dos outros, fosse reintegrado na posse exata de seus domínios. 20º tópico: os grandes geômetras. Pitágoras, matemático e filósofo grego, nasceu 6 séculos antes de Cristo.
na ilha de Samos. Fundou em Crotona, ao sul da Itália, uma escola filosófica que se tornou notável. Os seus discípulos denominavam-se os pitagóricos. Sobre a vida de Pitágoras há uma trama infindável de lendas. Morreu aos 470 a.C., assassinado em Tarento, durante uma revolução política. 21º tópico: Animais calculadores. Cecil Tiré. Um observador curioso, Leroy, querendo concluir com segurança, depois de várias experiências, que esses animais podem contar sem erro, até 5. Eis o artifício empregado por Leroy. Tendo verificado que os corvos nunca voltam para o ninho quando há alguém nas vizinhanças, fez construir uma choupana a pequena distância de um ninho de corvos. No primeiro dia, Leroy mandou que um homem entrasse na choupana e observou que os corvos não procuraram o ninho senão após o homem ter se retirado da choupana. No dia seguinte, a experiência foi feita com 2 homens. Os corvos aguardaram que os 2 homens abandonassem o improvisado esconderijo. O mesmo resultado foi obtido sucessivamente nos dias seguintes, com 3, 4 e 5 homens. Essas experiências mostraram claramente que os corvos contaram os homens não só quando estes entraram, mas também depois, quando, com pequenos intervalos, saíam da choupana. Com 6 homens, as coisas já não se passaram do mesmo modo. Os corvos enganaram-se na conta, para eles muito complicada, e voltaram para o ninho quando a choupana ainda abrigava alguns dos emissários de Leroy. Os cães e os elefantes são igualmente dotados de admirável inteligência. Spencer, filósofo inglês, refere-se no seu livro A Justiça a um cão que contava até 3. E Lucas, nas suas originalíssimas Recreations Matemáticas, ou seja, recreações matemáticas, apresenta-nos um caso bastante singular. Trata-se de um chimpanzé do Jardim Zoológico. 22º tópico: A forma do céu. Frase atribuída a Aristóteles. O céu deve ser necessariamente esférico, pois a esfera, sendo gerada pela rotação do círculo, é de todos os corpos o mais perfeito. Agora, frase atribuída a Platão. Os números governam o mundo. 23º tópico: Um planeta descoberto pelo cálculo. Em meados do século XIX, os astrônomos haviam verificado, de modo indiscutível, que o planeta Urano apresentava certas irregularidades em seu movimento. Como explicar a causa dessas irregularidades? O cálculo de Netuno. Poema de Fernandes Costa. Le Verrier, que reviu um intricado problema, mais de um planeta previu dentro do nosso sistema. E como assim o estudasse, ao saber-lhe o movimento, ordenou-lhe que brilhasse num ponto do firmamento. O telescópio assestado foi logo em face do céu, e no ponto designado Netuno compareceu. Le Verrier, seguindo os conselhos de Arago, resolveu abordar a solução desse famoso problema astronômico. O sábio francês, que era ainda muito moço, pois tinha apenas 35 anos de idade, soube, desde logo, dar feliz orientação às suas pesquisas. E para abordar a questão, resolveu atribuir as perturbações de Urano a um astro cuja posição no céu era preciso determinar. E Le Verrier, ainda na incerteza dos resultados, escreveu: Poder-se-á fixar o ponto do céu onde os astrônomos observadores deverão reconhecer o corpo estranho, fonte de tantas dificuldades? Alguns meses depois, a solução era encontrada. No dia 1º de junho de 1846, Le Verrier apresentava à Academia Francesa
as coordenadas celestes do planeta perturbador de Urano. Existiria realmente aquele astro que Le Verrier calculara, mas que até então ninguém tinha visto? A academia recebeu com certa desconfiança a asserção arrojada do jovem matemático. Gale, astrônomo do Observatório de Berlim, menos por convicção do que para atender ao pedido de Le Verrier, procurou observar o trecho da abóbada celeste onde devia achar-se o planeta desconhecido, e verificou que ali existia um astro que correspondia exatamente à estimativa do sábio francês, como se fora feito sob medida. Esse astro recebeu o nome de Netuno. Tal resultado, além de representar um incomparável triunfo para a mecânica celeste, veio demonstrar a fecundidade assombrosa das leis físicas quando empregadas judiciosamente. 24º tópico. A nota de 100 mil réis. Um indivíduo entrou numa sapataria e comprou um par de sapato por 60 mil réis, entregando em pagamento uma nota de 100 mil réis. O sapateiro, que no momento não dispunha de troco, mandou que um de seus empregados fosse trocar a nota numa confeitaria próxima. Recebido o dinheiro, deu ao freguês o troco e o par de sapatos, que havia sido adquirido. Momentos depois, surgiu o dono da confeitaria exigindo a devolução de seu dinheiro. A nota era falsa. E o sapateiro viu-se forçado a devolver os 100 mil réis que havia recebido. Surge afinal uma dúvida. Qual foi o prejuízo que o sapateiro teve nesse complicado negócio? A resposta é fácil e simples. Muita gente, porém, ficará embaraçada sem saber como esclarecer a questão. O prejuízo do sapateiro foi de 40 mil réis e um par de sapato.